Ao longo do tempo, né? O Denilson falou muito bem sobre isso, sobre a história do uso de óleos essenciais, e culturalmente a gente foi se afastando dessa forma de se cuidar e foi resolvendo problemas corriqueiros com remédios o tempo todo, né? Não é que você não vá usar o remédio, você usa em diversas situações que é necessário, mas não como acontece hoje em dia. A gente vai na farmácia como quem vai no mercado, vai circulando ali e vê o que está faltando. Está faltando tal remédio, está faltando tal coisa e vai naquele hábito, né? E é muito bom a gente ter à nossa disposição ferramentas para que a gente possa educar as nossas crianças nessa nova cultura. Porque apesar dos óleos essenciais serem seguros, etc., a criança ela não tem discernimento, às vezes, de pegar pode pegar, por exemplo, um gás e pingar em excesso na pele e criar uma irritação, né? Então, você ter isso de forma pronta para a criança utilizar, isso é muito legal. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre essa linha que foi lançada, e para mim foi uma surpresa lançar no Brasil já agora, porque lançou ano passado nos Estados Unidos. Eu não esperava que viesse tão cedo para o Brasil. Eu imaginava que daqui a 3, 5 anos foi um processo de liberação, né? Então é bom que a empresa ela cuidou desse processo desde o lançamento lá. Então antes de lançar lá, quando já tinha a fórmula pronta, ela já estava se preocupando de fazer um lançamento aqui também. Então a gente foi privilegiado de ter essa linha aqui no Brasil e é muito legal as crianças poderem se cuidar com elas, né? O kit foi criado para o desenvolvimento da mente, corpo e emoções. Eles têm algumas fotos de referência na própria embalagem que dá para identificar para que serve, né? E são de forma segura, porque tem uma diluição que não vai causar irritação na pele. As crianças podem utilizar tranquilamente esse kit, porque tem a combinação com óleo de coco fracionado. Tá? O óleo de coco fracionado ele faz além de amenizar uma diluição maior, para a criança é melhor, não ter uma irritação, uma sensibilidade, vai fazer com que o óleo fique agindo por mais tempo na pele. Tá? Então existem 6 misturas maravilhosas na coleção do Terra Kids. E para vocês entenderem um pouquinho sobre, eu vou explicar sobre cada uma delas, mas eu vou fazer um breve comparativo das linhas, da linha Kids com a linha adulta. Porque a linha adulta a gente também já tem um certo entendimento para que serve alguns óleos. Então, essa grade comparativa a gente começa com o Tinker, que é um blend para foco, para concentração, para memória, para estudo, né? E na linha adulta a gente não tem no Brasil ainda, mas lá fora já existe esse óleo, que é o Intune, né? Ele é um óleo para adulto, é a mesma função do Tinker. Ainda nessa grade comparativa tem o Steady, que em comparativo nós temos o Balance, que é um blend de equilíbrio, um blend aterrador. Tem o Rescue, que o comparativo do Rescue é o Deep Groove, tá? O Brave, o comparativo é o Motivate. Nós temos já disponível em versão de 5 ml, não temos roll-on no Brasil ainda, mas já temos disponível no frasquinho de 5 ml. Você pode preparar o seu roll-on se você quiser, ou até usar tudo. E o Calmer, nós temos o comparativo com o Serenity. Eles têm funções similares. É claro que são blends distintos, a mistura é um pouco diferente, mas a função do adulto para adulto e para criança é muito similar. Tá? O Stronger, nós temos o On Guard, que é um blend protetor, um blend para imunidade. E nas embalagens, se você olhar, primeiro que o kit ele vem nessa embalagem aqui muito legal, né? Bem infantil mesmo, a criança se amarra nisso aqui. E cada óleo, ele vem com uma tampinha, né? Com um mosquetãozinho de plástico que a criança coloca isso aqui na mochila. Ela pega e pendura na mochila. Normalmente você consegue identificar, né, quem tem filho, principalmente a parte emocional, você consegue identificar qual óleo você pode recomendar. Eu sei que para uma eu uso o Calmer e para outra eu uso o Brave. Para mim é nítido, né? É fato. Mas a criança pode levar para a escola. Se a criança tem alguma dificuldade de concentração, de aprendizados, não consegue se focar nas tarefas da escola, você pode deixar na mochilinha da escola da criança o Tinker, né? Esse aqui é o Tinker, esse é o Brave. Esse aqui para a escola é complicado.
mas pode depender da criança. O Tinker, que é para estudo, então a criança pode levar isso aqui pendurado na mochila, né? E quando for fazer alguma tarefa, alguma atividade na escola, ela pegar o Tinker, ela mesmo abre e você ensina para passar na nuca, a criança passa na nuca, passa nos pulsos, e ali você está criando um hábito na criança, né? A criança ela vai crescer consciente de que se ela quiser trabalhar emoções, quiser trabalhar o físico, ao invés dela apelar para o medicamento, ela vai apelar para um óleo essencial. Hoje, quando um mosquito dá uma picada em uma delas, elas não pedem um corticoide, não pedem um Fenergan, um polaramine, nada para passar. A primeira coisa que eles pedem, papai, cadê a lavanda? Sabe? Cadê a melaleuca? Elas já pedem o olhinho. Isso é algo que vai sendo plantado desde criança. E habitualmente isso não seria plantado, né? A gente pegaria um corticoide para passar na picada de inseto, seria o caminho normal, né? Se está com tosse, etc., o caminho normal seria utilizar, como a Silvana falou, a bombinha, utilizar, fazer nebulização com Berotec ou algo do tipo, ou dar um corticoide, enfim. E hoje não, quando começa a tosse, vai logo o brief no difusor antes de dormir. No dia seguinte já acorda melhor. Então são hábitos. As crianças mesmo começam a pedir, né? Quando eu vou ligar o difusor do meu quarto, as minhas filhas já pedem, papai, liga o meu difusor também, né? Então, isso é muito legal, vai criando um hábito, tá? Então, as embalagens, se você olhar o nome de cada óleo e no topzinho aqui da embalagem, você tem essas figuras aqui, tá? O que tem a figura do cérebro, existem mix que ajudam a criar um senso de harmonia ou de calma. Trabalha a parte de concentração, de equilíbrio, tá? Esse que tem um corpinho ajuda a proteger o corpo, que aí entra o Rescue, que entra o Stronger, que é o paralelo ao On-Guard, né? E o que tem o coração, né, ele vai trabalhar emoções, a parte de encorajamento, etc. Então, os próprios olhos, eles ensinam pra gente através das figuras, e para as crianças também, isso fica bem fácil, né, de identificar. Então, lá em casa elas sabem, papai, o meu é o laranja, papai, o meu é o roxinho, já tem essa, e carregam na mochila quando vão para a escola, né? Então, vamos começar falando do Tinker, que é o óleo para concentração. Eu acho que esse óleo aqui para qualquer criança é importante, né? Porque criança é difícil, mesmo se a criança não tem uma situação de déficit de atenção ou parecido, a criança já tem uma hiperatividade normal de ter dificuldade de concentração na hora dos estudos, né? Sempre prefere ver uma televisão, prefere brincar, que é natural da criança. Mas quando você está naquele momento de fazer uma tarefa de casa, fazer um trabalhinho no colégio, estudar com a criança, você tem um blend pronto, né? Que a criança vai, ou ela aplica mesmo no pulso, ou você pode aplicar. As crianças gostam de se auto-aplicar, né? Isso é legal. Vamos falar um pouquinho dele. Essa mistura inclui óleos essenciais de vetiver, hortelã, clementina e alecrim, né? O vetiver é um óleo extraído de uma raiz. Óleos extraídos de raízes são óleos extremamente aterradores, né? São óleos que te colocam, né, no eixo, te prendem mesmo na terra, né? O alecrim, ele é conhecido como óleo dos estudantes. Tem um estudo, eu acabei não trazendo essa foto para vocês, mas tem um estudo, se não me engano é foto química, que mostra a coloração do cérebro, né? Mostra sem o alecrim, como que a capacidade de absorção, de aprendizado aumenta quando você utiliza o alecrim, né? E eles são misturados com óleo de coco fracionado de forma segura para que a criança não tenha nenhum tipo de irritação. Daniel, é algo que não pode causar alergias? Não existe nada que não possa causar alergias. Todo mundo, qualquer pessoa pode ter uma alergia a algo específico. Tem gente que tem alergia à uva, tem gente que tem alergia a camarão, tem gente que tem alergia a uma planta específica. Você não pode nunca dizer que é algo que não provoca nenhum tipo de alergia, porque você pode ter alergia a qualquer componente. Mas é algo seguro, que a criança não vai ter irritação na pele, você pode passar tranquilamente. Se quiser passar no antebraço para mim, mas geralmente não vai ter problema, tá? Ajuda a promover um forte senso de concentração, a criança fica mais focada no que ela está fazendo, sentimentos de alerta e foco, cria um ambiente favorável para aumentar a criatividade, tá? O alecrim, a clementina ajuda nesse processo de criatividade,
fornecem uma maneira natural de se sentir mais focado e um ambiente edificante. Tá? Então, para a criança que tem dificuldade na escola, precisa de uma melhor concentração, ou não, uma criança que não tem dificuldade, mas quer um melhor desempenho, né? É um óleo muito legal para a criança carregar para a escola. Você pode ter uma casadinha, você pega o Tinker, que é um óleo para o estudo, e aí você pega de acordo com o que a criança tem de emoção mais para trabalhar. Você pode, por exemplo, trabalhar com Calmer, né? E trabalhar com o Brave, por exemplo, dependendo do que a criança precisar. Vou falar um pouquinho mais desses olhos mais pra frente, então, adiantando um pouquinho. Falar um pouquinho do VTV e o trato do TDAH, né? O óleo de VTV e como que ele auxilia no déficit de atenção e hiperatividade. Em 2001, o Dr. Terry Friedman apontou, através do estudo, que o óleo essencial de VTV é efetivo no tratamento de crianças com TDAH. O experimento citado teve a duração de 2 anos, de 99 a 2001, e envolveu 40 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos. 20 das crianças não eram diagnosticadas com TDAH, elas eram um grupo de controle, e as outras 20 eram diagnosticadas. Aí vamos ao resultado. Os resultados finais foram extremamente promissores. Os benefícios do óleo essencial de lavanda eram aparentes, melhorou a atenção das crianças em 53%. Você vê como que a lavanda já é maravilhoso. O óleo essencial de cedro melhorou 83%. E o de vetiver, 100%. Tá? Então é assim, funciona? Funciona. 100%? Se fosse 50%, você poderia falar, depende. Agora, quando você vê um resultado de 100%, é porque realmente funciona, realmente é efetivo. Tá? O estudo apontou que propriedades calmantes e relaxantes do óleo de vetiver ajudaram as crianças a combater os sintomas de TDAH e TDA, que normalmente incluem dificuldade em se concentrar, em se focar em algo, sendo facilmente distraídas, a dificuldade em se organizar e seguir normas, impaciência e comportamentos inquietos. Então é um óleo riquíssimo, né? Você que é mãe, você que é tia, você que é avó, é algo fantástico para você utilizar nas crianças, algo seguro, né? E que naturalmente você está criando uma cultura de utilização de meios naturais, tá? Agora fala um pouquinho sobre o óleo de alecrim, que como eu falei é conhecido como o óleo dos estudantes, para quem está fazendo, não só para criança o Tinker, tá? Quem está fazendo vestibular, prova para concurso, é difícil às vezes se focar. As crianças têm uma distração específica. É o brinquedo, é a televisão, é a Peppa. Agora você pega um adulto, tem distrações. Tem celular, tem Instagram, tem essas coisas. Conta para pagar, um monte de coisa que distrai a sua cabeça de um estudo. Então, os óleos essenciais ajudam muito nisso, tá? De acordo com os pesquisadores, alguns compostos de óleo de alecrim podem ser responsáveis pela mudança no desempenho da memória. Um deles é chamado de 1,8-cineol. Além de ter um cheiro muito bom, para quem gosta do tipo de cheiro, ele pode agir da mesma forma que os remédios permitidos para tratar a demência. Tá? Então ele estimula o raciocínio, estimula o cérebro, causando um aumento de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Um estudo de 2003, realizado por Moscow Wellness e Duquette, validou o óleo de alecrim na aromaterapia como agente de promoção e a clareza mental. No estudo, a inalação do óleo essencial de alecrim foi fundamental para aumentar o desempenho da memória dos participantes do estudo. Então, você que é adulto, também estou falando de óleos para crianças, mas a gente acaba entrando em outros assuntos, né? Você que é adulto vai estudar, vai se preparar, existem alguns óleos que são fantásticos no processo de aprendizado. O principal deles é o alecrim. Outros óleos também que ajudam no processo de aprendizado é o óleo de capim-limão. Tá? É muito bom ter um processo de aprendizado. E depois eu vou falar como vocês podem replicar esses blends kits em difusores. Tá? Alguns óleos que vocês podem colocar em difusores para replicar esses blends. Então, os principais usos do Tinker é para TDAH, falta de clareza mental, foco e concentração, sobrecarregado, pensamento acelerado, nervoso, ansioso, mal-humorado, estressado e depressão no final do dia. Tá? Então, são algumas indicações que podem ser utilizadas esse óleo Tinker, óleo de tampinha amarela. Para os adultos e tudo. Para os adultos em turno, seria a mesma coisa o Intune, que a gente ainda não tem, mas você pode preparar com alguns óleos que eu vou mostrar no final. Vamos falar do Calmer, né? A gente começou falando do Tinker, que trabalha a questão, você vê que tem um cérebrozinho, né? Trabalha a questão cerebral. Agora vamos falar do Calmer, que também trata da questão cerebral, tá? Calmante e relaxante.
Tá? Então, o Calmer foi criado para reduzir sentimentos de estresse e promover a calma ao longo do dia. Ele tem lavanda, que é um óleo fantástico, super seguro para a criança, né? Antes mesmo de ter o Calmer, eu já utilizava uma lavanda nos pés dados para dormir, elas já pediam lavanda para aplicar, agora já pega um Calmer direto. Às vezes eu estou trabalhando, estou fazendo uma conferência, alguma coisa no computador na sala, aí a mais velha vai com o roxinho, leva lá, papai, faz massagem. Eu paro, vou lá, passo o Calmer e faço a massagem no pé dela. Então ela já está habituada com isso, né? Então, lavanda e lang-lang, madeira de Buda e camomila romana, né? Que são óleos extremamente calmantes. Uma base de óleo de coco também, pela segurança, ajuda a criar uma atmosfera tranquila e promover um humor positivo, tá? Óleos ricos em éster, como de lavanda, camomila romana e lang-lang, são extremamente calmantes e sedativos. Isso não só para criança, mas para adulto também. Nós temos o Serenity, que já tem essa mistura, é mais ou menos essa mistura prontinha, que você pode fazer um calmante também com óleo de coco, você pode preparar. Comprar um rolon, ou por exemplo, você pode comprar um rolon de lavanda, utiliza ele, quando acabar o rolon de lavanda, você prepara um rolon de Serenity para você. Aí você pode fazer uma diluição. Lembrando que os rolons da doTERRA, a diluição, eles não falam precisamente qual é a diluição, porque é segredo de fórmula. Mas se você, quem participou do treinamento que teve com o Dr. Rio em São Paulo, ele deixou claro que uma diluição normal é em torno, para algo assim, para adulto, 30 a 50% de óleo ele coloca. Ele falou tranquilamente que poderia utilizar. Então você pode fazer uma diluição de 30 até 50%, se é uma utilização tópica para um adulto de pele normal, não tem problema, tá? Você utiliza aí, você pode fazer o teu Calmer. Então ajuda a relaxar as crianças, manter calma. Os principais usos, para agitação, insônia, aplique sobre o nariz, né? Abaixo do nariz e na planta dos pés. Para ansiedade, nariz, nuca, testa e têmporas, né? Muito bom. Chateado, assustado, passando no peito e na sola dos pés. Temperamental e birra, né? Testa, nariz, testa, passa nas mãos e inale, né? E rotina de banho, passa no nariz, testa e sola dos pés. Pode também passar durante o banho. E o Rescue? O Rescue, ele em resumo, é como se fosse o nosso Deep Blue. Ele é um óleo que vai ser utilizado para questões de pancadas, dores de crescimento, essas situações para as crianças, tá? Após um longo dia de atividade física, coloque o Rescue sobre as pernas, ombros, costas para experimentar sentimentos calmantes. O Rescue foi desenvolvido para apoiar corpos ativos, né? Criança que se faz atividade física, cansa, dói, dá pancada. Então ele tem copaíba, que é um excelente anti-inflamatório para dores também. Lavanda, que também ajuda nessa questão de dores. A hortelã, que estimula a circulação. Então sempre que você quer ativar também uma atuação de um óleo numa área, você faz uma misturinha com hortelã, porque a hortelã ela dá aquela ativa a circulação local, né? Tanto que no Deep Blue tem o hortelã também, né? Que dá essa ativação local da circulação. E Xantoshilu, combinado com óleo de coco fracionado. São óleos que você não vê, alguns óleos você não vê avulso vendendo, né? Só estão misturados nesses blends aqui. Então, ele também é misturado com óleo de coco fracionado para segurança. Os principais usos do Rescue para dores musculares, você pode aplicar direto nas dores musculares. Dores de crescimento, aplicar nas juntas, né? Dor de cabeça e enxaqueca, pode passar nas têmporas, no pescoço. Contusões e lesões, rotina de banho. Então assim, a criança, ela, sabendo que deu dor de cabeça, bateu na quina da mesa, sabe? Essas coisas, a criança já vai começar a entender que a cor azul, ela vai ajudar nessas questões de dor de cabeça, pancadas e tal. Então você tem ali essa referência para facilitar. E toda criança que começa a ir para a escola, né, pequenininha começa a ir para a escola, começa a conviver com outras crianças e naturalmente começam as inflamações de garganta, começam as viroses, começam diversas patologias, diversos problemas de saúde. E o Stronger, ele dá esse suporte imunológico, ele vai funcionar para a criança como o guard funciona para o adulto. E já funcionava para a criança, porque antes de ter o Stronger, eu já passava nas minhas filhas um guard antes de ir para a escola, na sola dos pés. Então dificilmente elas pegam alguma coisa, é muito raro, né? Eu não lembro de último ano ela ter ficado doente assim.
Né? Às vezes ela exagera um pouco na comida, aí também um pouco, né? Mas não doença mesmo de ficar de cama, ficar doente, não tem. Então é hábito, né? Vai criando hábito. E o Stronger a própria criança pode utilizar, tá? É seguro para a criança utilizar. Então essa mistura inclui óleo essencial de cedro, lícia, frankincense e rosas. O frankincense e a rosa, então, são óleos fantásticos para aumentar a imunidade e a resposta corporal, tá? Fortalece o sistema imunológico, é calmante para as emoções, para a pele e fortalece a mente e o corpo, né? Agora falar um pouquinho do óleo de rosas, que tem aqui dentro. O óleo de rosa é um óleo poderosíssimo, tá? E ele tem uma função de aumentar ou diminuir a imunoglobina conforme necessário. Então ele não é um óleo que simplesmente vai aumentar a imunidade, vai aumentar os glóbulos brancos para proteção. Ele vai regular, né? Então, em processos alérgicos ajuda também nessa redução. Rica em álcools terpênicos como linalol, eugenol e citronelol, são anti-infecciosos de largo espectro, reguladores imunitários. Eles não são só ampliadores, eles regulam a imunidade, tá? E ele é reequilibrante psicoemocional. Volta na roda. Foi? Beleza. E o olíbano? O olíbano, a gente já conhece os benefícios do olíbano como um óleo universal, né? Um óleo que ele é o rei dos óleos e ele também potencializa qualquer outro óleo. Se você quer potencializar o efeito de algum óleo específico, você faz uma combinação daquele óleo com o olíbano. Você vai fazer esse impulsionamento daqueles óleos, tá? Ele atua na parte um excelente anti-inflamatório, tá? Tem o limoneno, pineno, sesquiterpenos, como o becalhofileno, anti-inflamatórios, analgésicos, antitumorais, podem ser utilizados no tratamento de toda patologia alérgica e inflamatória. Tá? Os principais usos do Stronger é antibiótico e antiviral, gripe e imunidade fraca, garganta inflamada e tosse, você pode passar nessa região da garganta, do lado de fora mesmo, tá? Para feridas, cortes e arranhões, fadiga crônica, você vê que ele pode ser tranquilamente utilizado para cortes e arranhões em criança. Ele não tem aqui na composição, como tem no On-Guard, o cravo, são óleos mais quentes que vão irritar muito a pele, vão agredir muito a pele da criança. Então ele tem óleos mais suaves nesse sentido, mas por serem mais suaves não são menos poderosos. Mas o olíbano é um excelente imunorregulador, assim como a rosa, e são óleos que vão acalmar. Então, com ferimento, com corte, pode ser utilizado sem problema, tá? Fadiga crônica, doença autoimune, né? Por isso que a questão da rosa ser um imunorregulador e não apenas um aumento de imunidade é importante, porque existem algumas doenças autoimunes que o corpo está produzindo, a imunidade está tão em alta que está produzindo aquelas doenças. Então, quando você tem um imunorregulador, você consegue equilibrar aquelas doenças autoimunes. Aflição emocional, passe nas mãos e inale. Também o nome Stronger, né? Quando a gente vê os óleos que têm uma função física, né? Eles trabalham, você sempre faz o reflexo na parte emocional. Então o Stronger ele também está ligado à força, não só à força física, mas à força emocional, tá? E o Steady? O Steady ele é o equivalente nos nossos óleos que a gente conhece ao Balance, né? Que é um óleo para equilíbrio, tá? Um óleo de equilíbrio emocional, tá? Outro óleo incrível na coleção do Terra Kids, acabou os sentimentos estressantes, ansiosos, eles têm o Amigos, o Balsam Fir, coentro, magnólia com óleo de coco fracionado, tá? O Balsam Fir é um óleo que não tem avulso à venda, mas ele tem esse óleo aqui, nesse blend. Ele é calmante, tonificante, harmonizador das suprarrenais, atua no equilíbrio da produção de hormônios relacionados ao estresse e o medo, adequando a liberação de cortisona, tá? Facilita a meditação, tá? Então, não é que a criança, dificilmente a criança fazer meditação, mas a criança, o balance é muito utilizado na meditação, né? Então, o Steady também ajuda a criança a se focar. Assim como o Tinker ajuda na questão do estudo, o balance, se a criança é muito, agitada, ele ajuda nesse processo também. Melhora a atividade intelectual e a memória, sendo também recomendado para estudo, ajuda a liberar o medo e favorecer a expressão de verdadeiros sentimentos.
É um óleo indicado para momentos de transição, mudança de cidade, mudança de emprego, períodos de luto, tá? As crianças também sofrem muito com isso. A criança quando muda de escola, enfim. O magnólia é conhecido como óleo da paz, né? Tal como a lavanda e a bergamota, a magnólia é composta especialmente por linalol, que promove essa sensação calmante, né? Antidepressivo, sedativo e ansiolítico. Então, os principais usos: ajudar a acalmar a mente, a acalmar o corpo, um humor equilibrado, né? Instila sentimentos de tranquilidade, ao experimentar sentimentos nervosos, reduzir a ansiedade ocasional e um ambiente relaxante de aterramento, assim como o balance é um óleo aterrador. Então, fora de controle, você pode passar no peito, pode passar na testa, nas têmporas. Sobrecarregado, você pode passar no nariz, nuca e testas, tá? Aterramento, aplica no nariz e sola dos pés. Raiva, birra e frustração, nariz, nuca, coração, sola dos pés. No treinamento do Denilson, ele falou muito sobre esse ponto, né, de aplicação dos óleos essenciais. Então, você vê que alguns pontos sempre se repetem, né? Nuca é um ponto que sempre se repete. Então, se você não sabe onde vai aplicar um óleo essencial, principalmente a parte emocional, aplica na nuca, aplica nos pulsos, tá? São pontos, têmporas, as têmporas é muito importante. E na sola dos pés é o principal ponto. Só que a sola dos pés nem sempre você vai conseguir aplicar. A criança está na escola, um sapato, não vai ficar tirando o sapato e passando na sola dos pés. Normalmente você passa à noite, você passa de dia, quando está vendo televisão, enfim, você fica mais à vontade, né? E o Brave. Brave, ele é um óleo encorajador, né? Todo equilíbrio emocional, assim como o outro, só que como Stay, só que o Brave, ele é um mix, como está escrito aqui no próprio frasquinho, é um mix coragem. Crianças introspectivas, crianças que têm dificuldade de se expressar, crianças que são mais melancólicas, mais fechadas, mais chorosas. Ele é um óleo que faz esse processo de encorajamento, tá? A criança fica mais brave. Não tão brava, mas ela fica mais corajosa. Foi criado... Oi? Segura, né? Mais segura, isso aí. Foi criado para ajudá-lo a começar cada dia acreditando em si mesmo, né? Então, criança que por acaso sofrendo bullying, então, o Brave ele vai ajudar nesse processo do bullying também, né? Óleos essenciais de laranja silvestre, amíris, osmantos e canela, combinados com óleo de coco fracionado. Energizar os sentidos. Na vida, às vezes, pode ser difícil ser positivo. Você pode estar se sentindo nervoso enquanto se prepara para uma apresentação da escola, um recital de música. Então, é um blend encorajador, né? Quando eu vou fazer qualquer palestra, qual o óleo que eu uso? Eu pego o Motivate e passo no pulso e passo na nuca. Eu estava ali, eu passei Motivate aqui e Motivate aqui. Porque é um óleo que te deixa mais encorajado para se expressar, para poder falar. E para criança, principalmente, que muitas vezes é colocado no fogo, né? Para poder fazer uma apresentação no colégio, a criança nunca fez aquilo, então é necessário, muitas vezes. Tá? Principais benefícios do Brave: promove segurança em si mesmo, sentimentos de confiança, revigora os sentidos, apoia um humor positivo, criança muito melancólica e deixa a criança mais feliz, ajuda a gerenciar sentimentos de ansiedade ocasional. Tá? Principais usos: desanimado, cansado, esgotado, falta de determinação, medo, falta de confiança e motivação e nervosismo. Tá? Você vê que aqui em alguns lugares, olha que interessante, o nervosismo, olha onde ele indica para passar: abdômen e pés. Porque quando a gente fica nervoso, o que afeta logo na gente, né? Logo essa região aqui, é o estômago, né? E quando trata de emoções também, o fato de você aplicar na região do coração também tem um efeito muito legal, tá? Então essa é a nossa linha Kids Collection. Eu vou mostrar aqui também, se quiser tirar uma foto dessa combinação, que é como você pode preparar no seu difusor esses óleos, né? Não são exatamente os óleos que tem ali dentro, mas que tem funções similares para esses objetivos. Então tem um Calmer que você pode colocar lavanda, ylang-ylang, balance, que é uma camomila romana, 3 gotas de lavanda, 1 de ylang-ylang. Aí tem o Tinker, que é 2 de vetiver, peppermint, laranja lima e o alecrim. O Stanley, que é o Douglas Fir, o Elevation e o Coriander. O Brave, o laranja lima, o console e o canela, né? O Stronger tem o Nitzel, o frankincense e o cedro.
E o Rescue tem o Copaíba, o Lavanda e o Spearmint. Então você tem ali alguns óleos que combinados com o difusor vai funcionar em conjunto com esses óleos, tá? Então, o grande lance, né, realmente é que as crianças comecem a utilizar esses óleos, comecem a utilizar essa combinação desses 6 óleos no dia a dia delas. E você vai ver como é gostoso isso, como que as crianças fica algo natural. Assim como antes era natural pedir um remédio, assim como antes era natural, sabe? A criança começa a pedir os óleos. A criança, quando vai para a escola, na hora do almoço, a minha filha já está pedindo: pai, eu vou para a escola, passa o Tinker no meu pescoço. A Ana já pede para passar o Tinker no pescoço, que ela vai para a escola. Quando ela chega em casa e vai fazer o trabalhinho, ela pede. Então são coisas que você vê como que fica algo cultural. A criança começa a fazer parte da rotina da criança, né? E isso é interessante, que mais para frente você não vai ter uma pessoa viciada em remédios, tudo apelando para alternativas sintéticas, tá bom? Acho que finalizou aqui, né? Opa, pode tirar. Qual? Daquela ali? Essa aqui? Tá, então pode tirar. Essa última. Qual? Próxima. A Essa daqui? próxima. Ah, beleza, pode tirar. Deixar aqui, quem quiser anotar aqui para finalizar, deixar aqui. É isso. Queria agradecer a paciência de vocês. Até que idade se considera criança? Uns 12 anos, né? É porque não tem essa faixa 12. Mas até adulto pode utilizar.